advogada, professora pela Universidade de São Paulo e deputada estadual do estado de São Paulo pelo PSL, Janaína Pascoal. Bom dia, Janaína. Catarina, terra linda. Bom, prazer é nosso, viu? Estar aqui conversando com a senhora e, em primeiro lugar, né, parabéns, né? Na terça-feira, dia 11, era dia da advogada, né? Isso, é verdade. Também dia da instalação dos cursos jurídicos do Brasil, então uma data bem significativa. Muito representativa. Bom, uma notícia falsa, deputada, tem 70% mais chances, esse é um dos motivos, né, que nós convidamos aqui a deputada estadual pelo estado de São Paulo para conversar com a gente a respeito das fake news. Bom, uma notícia falsa tem 70% mais chances de viralizar do que uma notícia verdadeira, de acordo com um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, de 2018. A mesma pesquisa aponta que informações falsas circulam com mais velocidade, de forma mais profunda e com alcance maior do que fatos reais quando o tema é política. A fake news se espalha aí 3 vezes mais rápido, né? Eu sei que a senhora faz parte aí da CPI das fake news pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu gostaria de saber se dá para dimensionar o tamanho do problema, o empecilho que é as notícias falsas, a fake news e a desinformação no nosso dia a dia. Então, todos os trabalhos que eu analisei, eles falam muito que as pessoas têm uma tendência a acreditar naquelas notícias falsas que, de alguma maneira, confirmam o que a pessoa já pensa. Isso é um dado psicológico interessante. Então, se aparece uma notícia, por exemplo, envolvendo um político num grande escândalo, e a pessoa já não gostava daquele político, ou já tinha o sentimento de que ele fazia coisas erradas, a tendência da pessoa acreditar rapidamente e transmitir essa mensagem sem fazer uma verificação, ela é muito grande. Da mesma maneira, notícias falsas positivas, né, sobre alguém que o leitor admira ou que ele gostaria de elogiar. Então tem um lado psicológico nisso também. Um outro ponto que pode justificar, né, essa mais ágil viralização é que, em regra, né, a notícia construída, ela tem um tom sensacionalista, ela tem palavras chamativas, né, ela muitas vezes tem imagens, assim, pega uma foto numa situação, coloca uma legenda que não corresponde ao momento que aquela foto foi tirada. Então, assim, como são notícias mais chamativas, né, em regra as pessoas percebem mais. Então, essa situação, ela realmente se verifica. É importante que as pessoas procurem, né, quando recebem, sobretudo por WhatsApp, que muitas vezes tem aquelas correntes, tem os grupos, e os grupos acabam se alimentando, né, alimentando as próprias crenças. Então é importante, antes de divulgar, antes de publicar, verificar se aquela informação saiu em algum outro veículo, né, se possível em mais de um veículo, porque também as pessoas, os formadores de opinião têm criticado muito o que se chama veículos noticiosos, né, como se, assim, diferenciando a imprensa tradicional desses outros veículos. Mas, assim, nós temos que olhar também a imprensa tradicional, e eu falo isso com todo respeito, ela tem feito um trabalho ruim, porque é muito comum um jornal publica e o outro repete a notícia, né? É raro um jornalista pegar uma informação, investigar, sabe? Mesmo com relação a mim, várias vezes publicaram coisas a meu respeito sem dar um telefonema. Eu lembro que na época do processo de impeachment, eu li notícias a meu respeito. Teve um dia que disseram assim: Janaína não estará em Brasília para participar da audiência porque ela vai aplicar prova. As minhas turmas não tinham prova, não era dia de eu dar aula e eu já estava em Brasília. Eu falei, gente, como um jornal sério publica isso? Sem, sabe essas notinhas de jornal? Eu falei, sem dar um telefonema para a pessoa. Então, assim, eu entendo que as pessoas devem sempre, não é sempre desconfiar, mas sempre procurar olhar a fonte, conferir se saiu em outros lugares, ver se tem lógica, né, para que nós mesmos não sejamos manipulados. Eu acho que o mais importante desse debate é evitar a manipulação. Bom, nós temos aí dois dilemas, né? As informações falsas, as notícias falsas, né, que induzem as pessoas ao erro,
e também essa guerra política no meio, que propositadamente se criam notícias, né, de ambos os lados, tanto da esquerda quanto da direita, para interferir, né, nesse processo. Como é que a senhora analisa isso? Eu tenho uma preocupação primeira, né, que é de nós também avaliarmos o que é uma notícia falsa. Porque, por exemplo, eu tenho falado isso lá na CPI e os meus colegas têm ficado muito incomodados. Mas quando você pega um blog, um site, um jornal, sabidamente de esquerda, e lê, em regra, eles trazem uma narrativa que beneficia a esquerda. E essas narrativas todas, os meus colegas, né, que hoje acham fake news a pior coisa do mundo, se pudesse instituiriam prisão perpétua, eles não veem como notícia falsa. Aí quando você pega um blog mais à direita, um jornal mais à direita, que faz uma análise, né, à direita de uma dada situação, aí eles dizem que é fake news. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né, para tentar olhar também com cautela o que é uma notícia falsa, porque o que eu venho sentindo é que quando desagrada é falso, quando agrada é verdadeiro. Né? Então, assim, eu não preciso ir longe. Né? As pessoas falam assim, como é que você analisa a política de Bolsonaro, o comportamento de Bolsonaro na pandemia? Tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Só que se você conversa com o esquerdista, ele só vai ver o lado negativo. Vai desmerecer, por exemplo, o trabalho do ministro da Saúde. Se você conversa com alguém, não vou nem dizer direitista, porque eu me considero direitista, mas com um bolsonarista, ele só vai fazer elogios, entendeu? Então, assim, as duas narrativas, né, extremas, se nós formos parar para avaliar com alguma cautela, são falsas, entendeu? Mas aí a gente não entra na notícia falsa, a gente entra na interpretação. Eu tenho um pouco de medo da força que essa luta contra a fake news está ganhando no Brasil, porque ela também, de alguma forma, proíbe, né, as análises, as avaliações, entendeu? E isso faz parte do debate público, não só na política, na medicina, no direito. Né? O que a gente está vivenciando na medicina é algo muito negativo, porque somente aqueles profissionais, aqueles estudiosos que dizem o que o establishment, o que o status quo quer ouvir, são considerados médicos, são considerados cientistas, né? Então, assim, se a pessoa fala algo diferente do fique em casa e só vá para o hospital quando a situação estiver muito grave, isso não é ciência. Como assim isso não é ciência? A ciência, ela não desmerece os fatos. Então, essa coisa de fake news, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela está ganhando uma força, ela é importante o debate, acho que é um debate ético necessário, né? Porém, tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai instituir um único olhar, né? E a nossa sociedade, ela é plural. Bom, nos Estados Unidos a imprensa é muito bem clara, muito bem definida, né? Nós temos lá a CNN, que é uma televisão de esquerda, e temos a Fox News, que é de direita. No Brasil, por lei, nós não podemos manifestar, né, claramente a posição política do veículo de comunicação. Isso não atrapalha muito nessa questão de levar informações, de deixar o público, o ouvinte ou o telespectador, mais posicionado em relação ao que ele está lendo, ao que ele está sendo levado a conteúdo até ele? Seria mais transparente. Por exemplo, se você está apresentando uma notícia e eu sei que você é uma pessoa que tem um viés mais à direita, você declara isso, é claro que não seria jamais correto você inventar, entendeu? Você criar um fato criminoso, atribuir a alguém da esquerda, isso nunca seria algo lícito. Mas, assim, se ficasse claro o seu olhar, né, o leitor, o ouvinte, o espectador, ele teria maiores condições de fazer a análise dele também. Então parece muito mais honesto. O problema é o seguinte, é que aqui é muito estranho. Para mim, assim, a esquerda prevalece, assim, esmagadoramente na imprensa. E todos dizem que são neutros. Aí quando aparece alguém mais à direita, esse alguém é atacado como vamos dizer assim, liberdade de imprensa,
como alguém que trai os princípios da livre imprensa, porque só se compreende, né, como profissional de imprensa, como trabalho sério de imprensa, aquilo que é pró-esquerda. Eu sei que é difícil, às vezes, as pessoas enxergarem, mas como eu vivi, né, eu cresci, eu me desenvolvi dentro da Universidade de São Paulo, e o ambiente universitário, ele é um ambiente extremamente dominado pela esquerda, né? Eu vivenciei isso no meu dia a dia durante anos. Se você é um professor, né, que faz aquelas análises padrão da esquerda, tem que legalizar a venda de drogas, tem que legalizar aborto em quaisquer circunstâncias, tem que legalizar a exploração da prostituição, as pautas típicas de esquerda, né? Se você faz essa análise, aí você é cientista no direito, aí você é cientista, jurista. Se você apresenta uma outra linha, e eu vou lhe dizer, né, com textos acadêmicos, fundamentação internacional, você ouve, né, que você não é cientista do direito, que você é religioso fazendo pregação em sala de aula. Então, este comportamento já é um comportamento, entendeu, de dominação do pensamento. Né? Então, se eu estou com um pouco, eu estou fazendo um trabalho sério na CPI, ouvindo as pessoas, perguntando, mas eu vejo como meu papel chamar um pouco essa racionalidade, porque o que eles querem, né, o que essa CPMI do Congresso quer, é um discurso único. Eu vejo isso com muita clareza. Bom, diante de todo esse cenário, como combater essas notícias falsas e a desinformação? O caminho seria criando mais leis para punir quem cria e quem espalha notícias falsas? Meu amigo, eu não acho. Eu entendo que é com mais informação. Era exatamente o que eu ia falar, né? No jornalismo tem essa máxima, né? Para combater as notícias falsas e a desinformação é com mais informação e não através de lei. Eu sempre trabalhei com os meus alunos no livro do Stuart Mill, que o título original é On Liberty, mas a tradução ficou sobre a liberdade. Inclusive, é domínio público. Qualquer um pode achar na internet e ler esse livro. É um livro muito importante, porque ele explica justamente isso. Como é que você vai definir o que é a verdade, o que é o certo? Então, nós temos que permitir que as pessoas se manifestem, entendeu? Fazendo um debate ético, né, sobre a qualidade dessa manifestação. Mas se nós começarmos com muita lei, com muita restrição, a chance de quem chegou ao poder, né, querer dominar o debate, e aí eu já nem estou falando de esquerda e direita, estou falando de alguém que seja poderoso, é muito grande. Né? Então, assim, vamos falar do inquérito lá no Supremo. As manifestações, sabe, terrivelmente ofensivas, eu vi algumas publicações absolutamente inadequadas, desnecessárias, envolvendo os ministros. Pra quê, entendeu? As ameaças aos ministros, a seus familiares, é crime grave. Assim, pela nossa legislação não é um crime considerado grave, é de menor potencial ofensivo, mas do ponto de vista do sofrimento da parte é crime grave. Agora, colocar um monte de coisa no mesmo bojo. Por exemplo, a hashtag Supremo Vergonha Nacional, a hashtag impeachment do ministro A ou do ministro B. Peraí, gente, isso é direito à liberdade de manifestação. O indivíduo tem direito a ter orgulho ou ter vergonha do seu tribunal, né? A ter orgulho, vergonha do seu presidente, orgulho, vergonha do Congresso, do seu deputado, entendeu? Eu não posso querer instaurar um inquérito porque alguém faz uma hashtag, Janaína, fora Janaína, por exemplo. Isso aí faz parte do debate de uma democracia, entendeu? Então, se misturaram muitas coisas, né, algumas criminosas e outras não, instauraram um inquérito sigiloso, e isso funciona como uma intimidação, entendeu? Funciona como uma intimidação. Então, assim, nós temos que chamar atenção para isso, porque eu sinto que o país está vivendo um retrocesso na liberdade de manifestação, e nesse ponto eu faço uma defesa do Bolsonaro. Por quê? Porque as pessoas diziam que ele ia chegar ao poder, que ele ia ser ditador, que ele é autoritário, mas esse retrocesso não está ocorrendo por culpa dele. Esse retrocesso está ocorrendo por iniciativa do Judiciário, do Legislativo, com essa CPMI, entendeu? A nossa CPI aqui em São Paulo só não está indo por esse caminho porque eu, o deputado Arthur Duval, o deputado Nery, a gente está segurando.
E não está segurando para favorecer ninguém, até porque entre nós divergimos muito de vários pontos, entendeu? Mas a gente está segurando porque nós estamos percebendo que o objetivo é fazer perseguição. O objetivo é político. É horrível isso, entendeu? Mas político no mau sentido, porque eu tenho a palavra política como algo muito nobre, entendeu? É político no mau sentido, é de instituir um discurso único. Bom, isso a gente percebe no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, esse mesmo tipo de política, de combate, né? De destruir o seu adversário, o que é muito ruim. Nós precisamos ter os dois lados funcionando permanente, como uma balança, né? Nivelado, né? Para que o debate aconteça. Mas lá, eu até recebi outro dia uma comitiva de pesquisadores de Yale. O valor da liberdade de manifestação lá é algo muito, muito arraigado, sabe? É muito arraigado. Então, assim, para você calar um manifestante, não existe nos Estados Unidos você dizer que uma manifestação pacífica é antidemocrática. Entendeu? Você tá lá, quieto, na rua, com cartaz, pedindo a coisa mais absurda do mundo, né? Nos Estados Unidos não existe alguém dizer que aquilo é antidemocrático. A pauta pode ser até antidemocrática, a manifestação jamais. E o Supremo instaurou aqui, a pedido do Procurador-Geral, meu Deus, um inquérito para investigar manifestações antidemocráticas. Como é isso, entendeu? Bom, lá eles prezam muito essa questão da liberdade, eles lutam pela sua liberdade. Não, isso aí é muito importante lá para eles, é algo que tem a ver com as raízes da fundação do país. Né, eles já vieram da Inglaterra para a América para poderem praticar suas crenças religiosas, falarem livremente. Né? Isso não está na nossa história, mas está na nossa legislação. Então nós temos que lutar por isso com todas as forças. Bom, no fim das contas, tudo passa aí pela educação. Sim, pela educação, mas pela formação também. Porque, por exemplo, eu tenho vários colegas muito educados, cultos, inclusive do ponto de vista familiar, né, muito mais cultos do que eu, porque eu venho de uma família simples, entendeu? Mas eu tenho colegas que já são filhos de diplomatas, de desembargadores, sabe, de ministros, né, e tem essa cabeça, entendeu? Então, assim, eu não acho que seja só educação formal, eu vejo mais, assim, como uma sensibilização para a importância que é nós garantirmos a todos a possibilidade de se manifestar. Compreendendo que uma pessoa mais simples vai se manifestar, às vezes, de uma maneira mais rude. E a gente tem que fazer essa filtragem. Entendeu? Então, por exemplo, agora o Ministério Público entrou com uma ação. Eu estou falando aqui, não sei se o seu tempo acabou aí. Não, tá tudo certo. Posso? Oi? Tá tudo certo, vamos continuar. Não, porque como você ligou cedo, se você ligasse mais tarde, eu ia pedir para encerrar, mas é cedo, então o Ministério Público entrou com uma ação pedindo uma indenização da União de 15 milhões de reais. Para que as pessoas compreendam, quando a União tem que pagar uma indenização, o dinheiro sai dos nossos impostos. Então, nós vamos ter que pagar, a pedido do Ministério Público Federal, se essa ação vingar, espero que não vingue, 15 milhões de reais. Quando você vai olhar, por quê? Por causa das frases do presidente, por causa de uma frase da ministra Damares, uma frase do ministro Guedes, não me lembro se tem outro ministro, mas assim, porque eles entenderam que frases do governo Bolsonaro são frases misóginas, ou seja, que colocam a mulher numa situação de diminuição e que por isso ele tem que indenizar a coletividade. Olha, eu leio uma coisa dessa, entendeu? Eu sinto dor no coração, você entendeu? Primeiro porque eu entendo que o Ministério Público tem tanto a fazer, e também é recurso público investido numa ação dessa, desculpa, né? Porque você escrever uma petição leva tempo, a petição está bem escrita, né? Eles fundamentaram, ou seja, pesquisaram, então leva tempo. O juiz vai ter que parar para analisar os funcionários para poder dar andamento. E eu fico pensando, é justo? Vamos supor que essa ação tivesse algum fundamento do ponto de vista da justiça. Seria correto o povo pagar?
Desculpa, se um agente público faz alguma coisa errada, processa o agente e ele que pague, entendeu? Mas aí eu vou além. As frases, eu não concordo em regra com as frases do presidente. Isso ele sabe, falei olhando no olho dele na época da campanha. Acho que ele poderia tentar melhorar, tentar se aprimorar, já que ele está tentando nesses últimos tempos. Mas eu não concordo com as frases do presidente. Agora, é o seguinte, ele foi eleito desse jeito, entendeu? Então agora vai pegar o jeito que esse homem sempre teve, que foi algo que se não contribuiu para ele ser eleito, pelo menos o povo aceitou ao votar nele, eu inclusive votei nele, todo mundo sabe. Agora vai processar a União para pagar porque o homem fala frases grosseiras. Para mim é um negócio surreal, entendeu? E aí podem cismar com qualquer frase. Né? A frase da Damares, que ela diz, com todo respeito a todos os religiosos que estão nos ouvindo, eu não concordo com a frase da Damares, mas tem a ver com a sua religião, com a sua formação, e ela falou, não estou falando aqui para o Estado, estou falando o que eu falava na igreja, que a mulher, que o marido é a cabeça do casal, que a mulher, né, no lar tem que ser submissa ao marido. Veja, eu não concordo com isso, mas isso é pilar, né, da religião que a ministra professa. Ela fez um comentário e conseguiu dizer que estava falando sob uma perspectiva da religião dela e a gente vai ter que pagar indenização por isso. Então, assim, é o máximo do desejo de impor um discurso, sabe? Tem alguns discursos que me incomodam muito, né? Como quando você diz que não é o discurso, a ideia, né? De querer, por exemplo, que qualquer mulher possa chegar no SUS e dizer, olha, quero fazer aborto e o dinheiro público cubra isso, entendeu? Enquanto nós não conseguimos nem que as mulheres possam escolher fazer parto normal ou cesárea, ter anestesia se for escolher parto normal, que eu vivo nessa luta. Então, a pessoa querer que o SUS pague aborto, né, de maneira assim, desenfreada, eu acho a pior ideia que pode se ventilar. Mas jamais imaginei, né, querer proibir uma autoridade de defender essa ideia, de propor um projeto de lei, querer fazer que ela indenize a população. Então, assim, eles não conseguem enxergar que nós convivemos, né, 20 anos com as ideias, né, mais esquerdistas, dominando completamente, não só a imprensa, a universidade, a classe artística, mas a política. E agora nós continuamos, né, minoria na imprensa, minoria na universidade, minoria na classe artística e conseguimos algum espaço na política e eles querem nos calar. Bom, deputada estadual do estado de São Paulo pelo PSL, Janaína Pascoal, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui dentro do nosso Transnotícias. Desculpa eu falar tanto. Não, adorei. Saúde, gente, fiquem com Deus. Beijo a todos. Muito bom dia para a senhora.